A paz do Senhor Jesus, né? Você que está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda no canal, você tem a oportunidade de se inscrever, dar o like, ativar o sininho e chegará a notificação com a mensagem da Palavra de Deus. Esse quem vos fala é o pregador, né? O Wilton, por graça, bondade e misericórdia de Deus. 1 João, a Epístola de João, no capítulo 1, versículo 8, que está escrito: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No 2, capítulo 2 vai dizer: meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. E ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. E como podemos ter certeza de que pertencemos a ele? Obedecendo seus mandamentos. Alguém poderá dizer: eu conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. O apóstolo João, conhecido, como discípulo do amor, aquele que era muito próximo de Jesus, íntimo de Jesus, ele é bem claro, em suas palavras para os irmãos, em Cristo Jesus, os cristãos ali do seu tempo. Ele começa a falar: se dissermos que não temos pecado, só estamos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Não tem homem nenhum, mulher, homem quando fala homem, está falando a mulher se referindo a, o ser humano, na verdade. Não há esse ser humano que vive, e nunca peque, O homem, ele sendo cristão, ou não, existe a diferença também. Aquele que está no mundo, ele é um pecador, E o que, tem a Cristo na vida, tem Jesus na vida, entregou a vida a Jesus. Ele nasceu de novo, experimentou desta nova vida. Agora ele não tem mais prazer no pecado. E quando a pessoa, não conhecia a Deus, ele tinha prazer no pecado, Pecava, pecava, pecava. A diferença é essa, de pecador para pecador remido. O pecador, ele sempre vive a pecar, tem prazer no pecado. Um cristão, quando ele erra, quando ele peca, porque ele está sujeito a isso como homem também. Porque ser um cristão não é ser um super-homem. Super-homem não existe, não é esse homem que viva e nunca erre, Então, como cristãos, estamos sujeitos a errar. O bom é não errarmos, mas por causa da nossa imperfeição, às vezes, erramos por palavras, ações, um gesto até. Estamos sujeitos, na verdade. Mas interessante aqui é que ele é bem claro, Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se confessarmos, os nossos pecados, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, ali cometemos algo errado, porque o ímpio, ele peca e a consciência dele não acusa, Ele continua fazendo, continua errando, continua pecando. O crente não, o crente quando ele erra, quando ele peca, fala algo ali, a consciência dele logo, vem ali o Espírito Santo, fala: você errou, A consciência também diz que ele errou. E ele, é transparente com Deus, ele vai logo confessar a Deus. Ele não precisa ir ao padre, não, ao pastor. Muitos recorrem, algumas de outras denominações aí recorrem ao padre, recorrem a tantas coisas, mas o crente não. O crente ele não precisa, confessar ao pastor ali, só se for algo mais grave, Então, primeiramente, ele vai confessar a Deus na verdade, Porque ele reconhece que errou, que pecou, e o único que pode perdoar, ele, é o próprio Deus, O pastor não pode, perdoar ele,
Jesus, na verdade, só Jesus perdoa pecados, na verdade. Então, mas para ele perdoar, a pessoa tem que confessar que errou, confessar que pecou, né? Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos limpar de toda maldade. O sangue de Jesus tem este poder, né? Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso e sua palavra não está em nós, né? O crente quando erra, quando peca, quando comete algo ali, ele esconde ali, ele não está sendo transparente, sincero com Deus. Se dissermos que não peca, não, tá tudo bem, né? Tá tudo normal, não aconteceu nada de grave, né? Não aconteceu nada de errado. Não pequei, né? Não falei nada, né? Eu creio que não cometi nada errado. Na verdade, ele cometeu, ofendeu alguém, falou algo, e eles não pequei. Na verdade, essa pessoa que ela age assim, ela está mentindo e chamando Deus de mentiroso, e sua palavra não está, né, em nós, no caso, nestas pessoas, na verdade. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isso, a fim de que vocês fiquem longe do pecado, né? Nós devemos retribuir, né, a Deus não pecando, na verdade. A forma que nós devemos retribuir a Deus pelo que Ele fez por nós, a dobra que Ele fez nas nossas vidas, a transformação, esta mudança, né, completa que Ele fez, né, devemos retribuir Ele não pecando, né? Tem um pecado, né, que é um pecado intencional e tem um pecado que ele peca às vezes sem querer, na verdade, né, por ser humano, por ser falho, na verdade. E às vezes a pessoa se estressa, né, fica irada, acaba errando, acaba pecando, fazendo escolhas erradas e tudo mais. Interessante que ele fala que João para ficar longe do pecado, mas se vocês chegarem a pecar, né, não é que acabou tudo, né, acabou o mundo, agora Deus vai te matar. Não, né, não é isso. Se você chegar a errar, a pecar, cometer um erro, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai, que é Cristo, o nome dele é Cristo, Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus, e ele tornou possível o perdão para os nossos pecados. E não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro, não só para os crentes em Cristo Jesus, não só para aqueles que experimentaram, né, esta nova vida, né, que Jesus já fez esta obra extraordinária, ele pode fazer na vida desses também, na verdade, né? Então, Jesus, a salvação, no caso, é para todos, na verdade. Então, ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, aqueles que creem hoje, que estão firmes na presença de Deus, que têm Jesus, né, na vida, na verdade, e não somente para esse, mas também para o do mundo inteiro, daqueles que creem. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Como ter certeza que pertencemos a Ele? Obedecendo os seus mandamentos, né? Como alguém de fato diz que pertence a Ele? Não, Jesus está na minha vida, Deus está na minha vida. Mas, né, você obedece os mandamentos dele, o que a palavra diz, você vive de acordo com a palavra de Deus. Alguém pode até dizer, eu conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso. Então, se você vive e não faz o que Cristo manda, está na igreja, está no conjunto, está na mocidade, está em algum departamento, mas né, não faz o que ele manda, você é um mentiroso. E a verdade não está nesta pessoa. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Quem faz o que Cristo manda, ele vive de acordo com a palavra de Deus, né? E tudo flui, tudo acontece, em tudo ele prospera. E a cada vez mais ele vai, né, amar a Cristo, amar a Deus cada vez mais, né? Então, nós devemos obedecer, né? Não somente, né, ouvir, ser um ouvinte, mas um ouvinte praticante. Um ouvinte, aquele que lê, mas também procura viver de acordo com a palavra de Deus, viver para a glória de Deus, né? E esta é a diferença, né, do verdadeiro cristão, na verdade. Quanto mais ele conhece a Cristo, mais ele vai amá-lo, vai querer se aproximar dele, querer ouvir a voz dele, né? Querer estar perto dele. E Cristo é a primeira pessoa a querer isso. Ele nunca quer sair por perto de você. E se você, né, está, né, distante de Deus, né, se você está numa situação delicada, fique tranquilo, né? Se você entendeu essa mensagem, entendeu esta palavra, que Deus te alcance, né, que você seja alcançado por esta graça, né, que ela está, né, ao alcance de qualquer pecador, na verdade, que reconhecer, que confessar, que procurar abandonar, que quer abandonar esta vida de pecado, né, de erro, de
maldade, na verdade, e quiser, né, confessar, Jesus assim o perdoará, mudará a vida, transformará a sua vida, né, assim como transformou a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Então você pode ser o próximo. Creia nesta palavra, em nome de Jesus, né? O meu desejo é que você também seja alcançado, né? Que Jesus mude a sua vida, que a graça dele perdoe os seus pecados, ele transforme a sua história, a história, né, da sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta, os seus amigos. O meu desejo é esse, né? Eu não me preocupo somente comigo, mas eu me preocupo também com você que ainda não conhece a Deus, que não conheceu a Cristo, que não teve um encontro pessoal com Ele, né? Então, isso se dá pela fé, na verdade, né? Tudo é pela fé, na verdade. O justo vive por fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós não precisamos ver um quadro, né? Não precisamos ver, né, algo ali de gesso, nada disso, né, para podermos crer e acreditar. Não, nós cremos mesmo sem ver, na verdade. Nós cremos mesmo sem tocar, né? Esta é a verdadeira fé. Como diz em Hebreu, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória ao nome de Jesus. Mas que possamos guardar os mandamentos, guardar a palavra, obedecer a palavra, procurar andar por ela, viver por ela, né? E que procuramos, né, estar de acordo com ela. Só assim nós nos aproximaremos mais de Deus, estaremos mais perto de Deus e vamos amá-lo, amá-lo, amá-lo a cada vez mais. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.